Olá pessoal, beneficiários do projeto Bahia Produtiva. Meu nome é Ed Carlos, sou técnico em agropecuária, estou como técnico de campo da Fundifran e essa atividade faz parte do Plano Emergencial de Até do Governo do Estado da Bahia. Estou aqui para gravar esse vídeo para vocês, para falar um pouco como a gente pode fazer um nível de mangueira. Esse nível de mangueira é para ser usado na técnica, né, de construção de terraços e curva de nível. Então eu vou mostrar para vocês como é simples e prático, né, a construção desse nível e falar a importância da gente estar fazendo essas práticas de manejo e conservação do solo, né? E uma das práticas muito importantes para a gente conservar a camada superficial e fértil do nosso solo é a gente plantar, fazer o plantio em curva de nível, ou se necessário fazer sulcos ou terraceamento nessas áreas para evitar que as águas da chuva carregue a camada fértil, né, a camada superficial do nosso solo. Então é muito importante a gente fazer essa prática, principalmente aquelas propriedades que têm um relevo, né, um solo com relevo muito alto e baixo, né, com uma certa declividade no terreno. Então é importante estar fazendo essas práticas. E né, esse nível é muito simples de fazer. O que a gente vai precisar, na verdade, são duas fitas métricas, né, que meçam pelo menos 1 metro. Pode ser aquelas fitas, né, a gente chama de fita de costureira. Vamos precisar de uma mangueira de nível transparente, né, uma mangueira de nível de pedreiro. Qual o tamanho dessa mangueira? O tamanho dessa mangueira, pessoal, vai variar de acordo a área que você vai fazer, né, fazer a demarcação dessa curva de nível, né. Eu oriento, né, oriento vocês a usar uma mangueira de 20 metros, né, bem prática. Mas se você for fazer uma curva de nível, tirar o nível de uma área pequena, uma mangueira de 10 metros, né? E isso vai depender também do terreno. Se for um terreno com a declividade muito alta, isso vai demandar que você tire os pontos mais próximos possível. Então você pode estar usando uma mangueira um nível menor, né? Mas se você tiver uma área grande, né, e com declividade um pouco baixa, a gente pode tirar esses pontos mais afastados, né? Então eu acredito que o ideal aí seja uma mangueira de 15 a 20 metros, já é um tamanho bom. Com relação à mangueira também, pessoal, eu oriento vocês a ficar atentos à questão da transparência dela, né? Porque no mercado hoje existe umas mangueiras de nível dessa que ela é um pouco azuladinha. Então quando a gente leva essa mangueira para o sol, acaba dificultando um pouco a visualização da água, né? Então um dos pontos a você observar é que essa mangueira seja o mais transparente possível. Certo. E vamos precisar também de duas madeiras, né? Pode ser duas ripas. O ideal é que ela seja o mais certa possível. E o tamanho, eu oriento vocês, né, usar uma madeira de pelo menos 2 metros, 1,80 m, 2 metros, né? Isso vai depender muito da altura de quem vai fazer essa prática, né? Eu vou usar aqui uma madeira de 1,5 m porque foi a que eu encontrei aqui na propriedade, né? Mas se eu fosse fazer aquisição, eu ia fazer uma aquisição de, né, uma madeira pelo menos 1,80 m. Por que 1,80 m? Que vai facilitar, né, a visualização, né, do nível. Então quanto mais na altura da pessoa, melhor fica para a pessoa poder estar visualizando ao momento lá a água, né, na fita métrica. Se ficar muito baixa, aí há necessidade da pessoa estar abaixando para visualizar, né? Então eu oriento pelo menos 1,80 m. Vamos precisar também de cola, né, uma cola para fixar essa fita na madeira. Vamos precisar de uma trena, né, na fita métrica para fazer as medições.
e de uma fita, né, que seja uma fita transparente. É muito importante isso, tem que ser uma fita transparente. É uma serra, um objeto cortante para a gente cortar, né, igualar as duas madeiras, né, deixar em tamanhos iguais. Então a gente vai iniciar aqui agora, né, igualando essas madeiras, deixando elas todas em tamanhos iguais, certo? Vou colocar todas as duas com 1,5 m. É importante, né, que as duas fiquem no mesmo tamanho, né? Ficar atento a isso. E agora a gente vai fixar, né, a fita métrica aqui nessa madeira. Essa fita que eu vou colocar aqui é só de 1 metro, né, e a madeira mede 1,5 m. Então é importante a gente, né, igualar, fazer uma marcação, já que as madeiras estão iguais. E não é interessante também a gente colocar uma fita em toda a madeira, né? Porque essa parte que vai ficar tocando ao solo, ao chão, não é necessário a gente ter uma fita até lá embaixo no solo, entendeu? E também, se a gente fixar essa fita até aqui embaixo, quando a gente for colocar essa madeira tocando ao sol, logo vai estragar a fita, entendeu? Então não é interessante. Então essa parte aqui para baixo é como se tivesse a fita. A gente sabe que aqui tem 0,5 m, né? Mas não há necessidade de ter uma fita aqui, porque a gente não precisa estar baixando rente ao solo para estar olhando o nível Então a gente faz as medições, deixa iguais, e daqui para cima a gente coloca a fita, né? Que é onde a gente vai estar visualizando a fita métrica, certo? Então agora a gente vai fixar a fita nessa madeira. Então eu posso fazer um uso de um prego, né, um prego pequeno aqui para prender essa fita aqui, que vai facilitar, né, eu fixar ela aqui nessa madeira. E aqui agora a gente faz o uso, né, da cola para a fita não ficar solta, né, para ficar o mais reta possível aqui nessa madeira. E aí a gente vai, para fixar melhor, a gente vai usar essa fita aqui. É importante essa fita, pessoal, transparente, né? Porque se a gente for usar uma fita colorida, ela vai tapar, né? Cobrir os números aqui. Então a gente não vai conseguir enxergar a numeração da fita métrica. Então
ela tem que ser uma fita transparente. Colar aqui do outro lado também. Pronto, dá para vocês perceber que tá bem fixada, né, aqui na madeira. Agora a gente vai fazer o mesmo processo na outra parte, né? Essa outra parte também já está pronta. E agora o próximo passo é a gente fixar a mangueira, né, aqui por cima dessa fita, junto à fita. Para isso a gente vai fazer o uso, né, da fita transparente, né? É importante a gente deixar essa mangueira o mais ajustada possível. Pronto, agora a gente vai fazer a outra parte. Prontinho, está construído o nosso nível de mangueira, certo? Aí vocês podem estar se perguntando, mas para que essas pontas, né, trespassando aqui essa madeira? Essas pontas é importante a gente deixar, a gente não pode deixar ela retinha aqui, porque é aqui onde a gente vai fazer o uso, né, a prática para encher essa mangueira, entendeu? Então se a gente deixa ela muito colada aqui na mangueira, na madeira, dificulta a gente estar pondo a água na mangueira, né? Então essas pontas a gente tem que deixar para isso. E quando a gente for transportar também, né, para não derramar água, a gente pode estar fechando ela aqui, ó, né? Dobra a pontinha dela e amarra, ela não vai derramar a água que tá dentro dela. Pessoal, só mais uma coisa que a gente tem que ficar bem atento, né? Quando a gente for encher essa mangueira, a gente tem que encher ela numa água parada, né, para evitar que ela fique com bolhas, né? Então a gente deve deixar a água sair toda até retirar todas as bolhas, certo? Senão, se ficar bolhas na mangueira, vai interferir, né, no aumento da gente tá tirando o nível do terreno. Prontinho, a mangueira já está cheia de água, né? E aí, não sei se dá para vocês verem, observarem, né, a marca de água, certo? As duas marcas de água estão iguais, né, nas fitas métricas. Isso demonstra, né? E como funciona esse nível? Posteriormente eu vou estar gravando um vídeo para vocês mostrando, né, na prática como fazer a demarcação, né, das curvas de nível, mas funciona da seguinte forma: quando a gente inicia um ponto, né, a gente procura o ponto mais alto do terreno, deixa uma madeira dessa fixa no ponto, e essa outra madeira se desloca em distância aí de 15, 20 metros, ou dependendo do terreno, uma distância menor, de 10 metros, e essa outra madeira vai procurar no terreno
né, a essa distância o ponto de equilíbrio, o ponto de nível. É um equipamento que não fica caro, né, não fica caro. Essa mangueira ela fica em torno de R$1 o metro, eu comprei a R$1 o metro, né, então aqui eu comprei 20 metros, R$20. Essas madeiras a gente pode estar encontrando, a maioria das propriedades pode encontrar, mas se não encontrar, ela deve ficar em torno de R$2, R$2,50, né, um metro de ripa. A fita métrica custou R$3 cada uma, né, então R$6, então fica barato, né, é um equipamento que fica barato e ele é fundamental, importante para a gente estar fazendo essa prática, né, de plantio em curva, de nível, de fazer terraceamento, né, como eu já falei, para evitar que as águas da chuva carreguem a camada fértil do nosso solo. E assim, existem outros equipamentos, né, que também fazem o mesmo processo, como o pé de galinha, né. Hoje com os avanços tecnológicos também já existem aparelhos, né, sofisticados que faz a demarcação em curva de nível, mas para pequenas propriedades, né, esse equipamento aqui é muito interessante ainda, né, de baixo custo. O pé de galinha também é interessante, mas eu tenho preferência pelo nível de mangueira, né, devido à facilidade, à praticidade de estar demarcando os pontos de nível e também de deslocamento, né, se a gente for precisar deslocar, esse nível aqui é mais prático. Então, o conselho que eu dou para o pessoal, quem tem os solos aí com declividade, né, que faça essa demarcação em nível no solo, para você estar fazendo a gradagem, a aração em nível, né, e fazer curva de nível, plantar em curva de nível, para, como eu já disse, evitar o desgaste, né, da fertilidade do seu solo. Então fica a dica. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.